Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos os nossos irmãos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total e é uma honra estar com você neste maravilhoso dia, que é o melhor dia da semana, pois é o dia em que nós nos encontramos com o Eterno. É um encontro marcado que nós temos com Ele semanalmente. E não porque o ser humano criou, muito pelo contrário, foi o próprio Eterno quem criou, quem estabeleceu este maravilhoso dia para descanso de toda a natureza e o nosso encontro com Ele. Nesse dia nós nos desprendemos das questões relativas a trabalho e outras coisas mais pessoais e focamos naquilo concernente a o que é o ensino do Eterno. Graças ao seu maravilhoso nome, estamos aqui nessa manhã para darmos sequência ao estudo dessa maravilhosa porção de número 25, que vamos já dar início. E eu espero que você esteja aí com seu coração pronto para ouvirmos a palavra do Eterno e, obviamente, colocarmos em prática em nosso dia a dia. Você, nosso irmão, que já tem tempo conosco, tá? A você, o nosso Shabbat Shalom. Da mesma forma, aos nossos irmãos que estão recentes nos acompanhando, nos prestigiando com a sua participação aqui no canal. Shabbat Shalom a você e toda a sua família, tá bom? E quem sabe você que chegou agora, hoje, aqui no canal, está acompanhando nosso estudo. Da mesma forma, é uma honra ter a sua participação aqui conosco. E espero que realmente tenhamos grandes momentos de aprendizado ao longo desse estudo que já estamos tendo, né, nesse Shabbat, desde o nosso querido Moré, o professor Marcos Aurélio. Tá bom? Se o Eterno se nos permitir, e Mitzvah Hashem, logo mais à tarde, nosso querido professor Marcos Felipe. Nesse Shabbat, nós estamos, conforme a nossa escala, né, nós professores, é o dia em que realmente tem a participação dos 3 professores, tá? Não é imprevisto nenhum, não, tá? Já estava, na verdade, previsto para que fôssemos nós 3 nesse Shabbat, tá bom? Então, dando sequência ao estudo que o nosso querido professor Marcos Aurélio já iniciou, vamos dar sequência às leituras e os comentários da Parashá, da porção de número 25, Tzav, que significa ordene. Interessante observar alguns detalhes. Eu gosto muito de, às vezes, pontuar um detalhe ou outro, porque o Eterno, ele fala conosco pela sua palavra,
de várias formas e em muitos aspectos. E um deles é os detalhes das coisas que ele diz, que ele expressa, e a gente percebe a mão dele sobre tudo isso, né? Então vamos analisar aqui desde já. Eu convido você a colocarmos uma lupa exatamente na palavra que é o nome da porção, tzav, que significa ordene, ordene. Então, primeira coisa, tzav já sugere, a gente já vem aprendendo isso desde o Moré Marcos Aurélio, né? Essa é uma expressão que traz a ideia de dar uma ordem, né? Por exemplo, o Eterno ele fala de várias maneiras na Torá quando se refere a repassar a instrução para o seu povo, o povo de Israel. Por exemplo, o Eterno diz para Moshe: diga, fale, né? Interessante. E o Eterno também diz: ordene, tzav, tzav. Então são três situações que, de certa forma, tratam da questão de informar o povo de Israel, a respeito de uma instrução que o Eterno queria passar. Contudo, em cada uma delas, existe uma maneira, uma forma com que uma urgência, essa é a expressão mais ideal. Existe uma urgência em cada uma dessas três expressões, quando o Eterno instrui Moshe para repassar a informação ao povo de Israel. E que no caso o nome dessa porção, tzav, ordene, é a expressão mais urgente da parte do Eterno em relação a informar o povo relativo às instruções que o Eterno passava para Moshe repassar ao povo de Israel. Está entendendo? Então é importante nós observarmos isso, porque aquilo que ao longo da leitura desses textos que a gente está analisando nessa porção, que está no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, algo que parece meio sem importância, que não serve mais, que eram os serviços realizados no Mishkan, e nesse caso específico estamos falando dos sacrifícios, das ofertas que eram realizadas, que envolvia estes animais, né? O Eterno, ao passar essas instruções para Moshe repassar o povo de Israel, ele usa a expressão tzav, ordene, com um ar de urgência. É isso que eu estou tentando passar para você aqui de uma forma bem clara, entendeu? Então vamos voltar aqui, vamos já começar a observar alguns detalhes que a gente já vai aprendendo algumas lições ao longo desse maravilhoso caminho. Então, primeira coisa, vamos analisar as letras que constituem a palavra tzav. Nós temos aqui a letra tzadik, que com ela se escreve tzadik, quer dizer justo. E temos aqui, logo em seguida, a letra vav, vav, que significa prego ou gancho, certo? Tzav, interessante. Interessante porque, veja bem, como eu acabei de dizer, a letra tzadik, que lembra, ou melhor, que com ela se escreve a palavra tzadik, justo, logo ao lado da letra vav, que significa, ou com ela representa, tem a simbologia de prego ou gancho, nós temos o seguinte: se você observar aqui a letra vav, ela lembra, essa parte de cima lembra a letra Yud, Yud, que representa a palavra Yad, que quer dizer mão, né? Deixa eu tentar colocar aqui ao lado. Ó, a letra Yud, ela é bem pequenininha, é a menor letra da Torá, contudo a que mais aparece, tá? Ó, repara que o formato da letra Yud é muito parecido com essa parte de cima da letra Vav, tudo bem? A não ser por essa extensão aqui, ó, aqui embaixo.
Então, por essa diferença, então você tem duas letras diferentes. A letra Vav e aqui eu risquei a letra Yud. Yud. Interessante. Então vamos lá. Considerando que a letra Vav ela lembra a letra Yud, só que um pouco mais alongada, então já aprendemos aqui a seguinte lição. Veja só. O tzadik, letra tzadik, o tzadik, o justo, ele estende a sua mão, olha aqui a letra Yud aqui em cima, né? E esse braço aqui embaixo, dando a ideia de um prolongamento a mais. O tzadik, o justo, ele estende a sua mão, e daí o porquê dessa ilustração, tá? Ele estende a sua mão para o eterno, sabendo que antes dele estender a sua mão, o próprio Eterno já havia estendido a sua mão para, né, no contexto, segurar na mão desse tzadik. Interessante observar isso, porque o Eterno busca ter um contato conosco, certo? E como é que nós temos contato com o Eterno? Vamos ver isso ao longo desse estudo, tá? Que tem tudo a ver com as instruções do Eterno, suas ordenanças, certo? Então, além disso, das duas letras que formam a palavra tzav, sugere isso, que um justo que estende a sua mão para o Eterno a fim de ter contato com ele. Ora, a maneira de ter contato com o Eterno é obedecendo suas mitzvot, obedecendo suas ordens, suas instruções, seus ensinos. Veja bem que Tzav tem como valor numérico 96, tá? O Tzav vale 90, o Vav vale 6, somando 96. E é interessante notar que 96 também é o valor numérico da palavra Amaná. Omaná. Omaná. E aí, o que é Omaná? Significa fé, ou apoio, segurança, uma certeza. Sendo um pouco mais abrangente, né? Referindo-se a uma aliança, que você confia naquela aliança. Portanto, o justo, quando ele estende a sua mão ao Eterno, está se referindo justamente a essa conexão via aliança nossa com o Eterno. E como é que estamos aliançados com o Eterno? Ora, através da obediência às instruções do Eterno, a sua Torá, a sua instrução, o seu ensino. É assim que nós estamos aliançados com o Eterno. Tá? Então, olha que interessante, quando nós temos a conexão entre essas duas palavras, certo? Tzav e Amaná, nós temos que essa aliança com o Eterno, ela é muito evidente, certo? Se é um justo, se é um tzadik, que estende a sua mão para ter contato com o Eterno, então é alguém que cumpre as ordens do Eterno. Né? Então vamos ver, através da leitura dos textos, como isso procede. Eu vou iniciar a partir do capítulo 7, verso 1. Só fazer aqui um pequeno ajuste. Aqui. Tá, vamos lá. Capítulo 7 de Vaikra, Levítico, verso 1 em diante, diz assim: Vezot Torah Hasham Kodesh Kadashim Hu. Este é o ensino ou a instrução, que é o que significa a palavra Torá.
Este é o ensino, a instrução da oferta pela culpa. Ele, que é o ensino, ele é santidade de santidades. Santidade de santidades. Então, olha só a importância, o grau de importância que o Eterno estabelece sobre o seu ensino, sobre a sua instrução. Aqui uma ilustração de uma oferta que seria realizada, certo? No Mishkan, no tabernáculo. Então, uma pessoa trouxe aqui o animal para sacrifício diante do altar, Mizbeach. E aqui a gente percebe o quão o Eterno valoriza, ele dá uma importância, ele dá uma ênfase a respeito da sua instrução, a sua Torá. Lembrando, Torá aqui na nossa tradução para o português veio com a palavra lei, certo? A princípio, veja bem, você que é novo aqui no canal, está chegando agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. A princípio, não há nenhum problema com a palavra lei na nossa tradução para o português, tá? Nenhum problema. A questão é, de que modo você recebe, você se comporta ao ler essa palavra na nossa tradução para o português, a palavra lei, entendeu? Talvez a palavra lei chegou para você como algo ruim, taxativo, algo que incomoda, aquela situação toda. Por isso que sempre, ou melhor, por isso que a palavra lei na Bíblia passou a ser vista de uma forma ruim, má. Mas ao contrário disso, quando se tem a palavra lei, sim, desde que você entenda que significa a instrução do Eterno, o seu ensino, entendeu? É isso, é simplesmente isso. Não tem nada de ruim, algo. Na verdade, as religiões tornaram essa palavra mal falada ou mal compreendida, talvez pela interpretação que passaram a fazer dela. Mas na verdade, quando você observa o texto na língua em que o Eterno falou com o povo de Israel, que é o hebraico, tá? Então você percebe, como a gente acabou de ver no texto, voltando aqui, ó, a palavra Torá, gente, significa, aqui ó, eu até marquei em azul para você, para ficar bem didático para você, né? A palavra Torá significa ensino, instrução, tá? Ensino, instrução. Reafirmando, o que na sua Bíblia em português está escrito lei, tá? Então, voltando aqui, o Eterno ele vai falar agora a respeito da oferta pela culpa e dar essa devida valorização, certo? A sua instrução, porque realmente é. A palavra do Eterno é vida para todos nós, para todo o ser humano que o ama de coração, tá? Então veja só, talvez passe pela sua mente, mas Monheim Sante, nós estamos estudando esses textos. Nós não temos hoje o Mishkan, não tem o Mizbeach, que é o altar, onde se realizavam os sacrifícios destes animais. Mas quais as aplicações disso para a nossa vida? Não tem. Né? Achava-se, talvez você, meu irmão, achava que não tinha. Apesar de realmente hoje não termos o Mishkan, o tabernáculo, mas as lições que o Eterno nos ensina daquilo que acontecia nele, as lições, sim, estão no nosso dia a dia, estão na nossa vida. E nós precisamos identificá-las e saber lidar com elas quando nós estivermos diante delas, entendeu? Dessas instruções que o Eterno já deu e a nós, porção a porção, ciclo a ciclo, nós vamos percebendo as nuances disso, tá certo?
Então veja bem. Então vamos lá. Diz assim o verso 2: Bimkom asher ishchatu et haolah ishchatu et ha'asham ve'et damo izrok al hamizbeach saviv. No lugar em que degolarem a elevação. Então, quando se fala em elevação aqui, gente, nesse contexto do momento, está se referindo à oferta de elevação. Por que eu coloquei aqui entre colchete a palavra oferta de? Porque a palavra oferta não aparece no texto, tá? Mas o que aparece aqui é a expressão elevação, através desse termo em hebraico, et ha'olah. Vou marcar aqui, para você não esquecer disso, tá? Ó, pronto. Marquei em amarelo aqui, ó. Fica bem visível. Olá, elevação, tá? É disso que está falando o texto. Então, a oferta de elevação. Essa oferta de elevação, gente, ou a elevação, não é à toa que o Eterno deu esse nome a ela, a esse tipo de oferta, porque de fato é algo que é apresentado ao Eterno e que deveria subir a Ele. Então veja só, a intenção daquele que está levando este animal para um sacrifício, a intenção tinha que ser das melhores. E como se trata, a gente vai ver aqui, tivemos aqui o verso 1, a palavra culpa, a oferta pela culpa, uma pessoa que está se desculpando com o Eterno, pedindo perdão a Ele. Esse sentimento de perdão devia ser, obviamente, verdadeiro. Verdadeiro, conforme a gente já vem aprendendo com o professor Marcos Aurélio desde o Kabbalat Shabbat, desde ontem à noite, tá? Então, deveria subir, olá, elevação. Nossas atitudes devem sempre ser atitudes elevadas. Tudo que existe em nós, tudo aquilo que fazemos, por onde andamos, o que realizamos, devem ser atitudes elevadas, isto é, coisas saudáveis que fazem e que trazem o bem. Entendeu? Então é interessante, essa palavra olá, ela traz isso à tona, essa elevação. Então, ao realizar uma oferta de elevação, devia ser feita de um modo e com um coração disposto, de tal forma que o Eterno recebesse essa oferta. Então, no lugar em que degolarem a oferta de elevação, degolarão o sacrifício do delito. Então, tanto aquele que, por exemplo, levava... Vamos terminar o texto, antes de eu falar isso. E o seu sangue se espalhará sobre o altar. Sobre o altar. O Eterno coloca lado a lado, interessante aqui na instrução, olha, deveria ser assim, Oferta de elevação deveria ser o mesmo lugar. Então, quando se levava uma oferta de elevação, é o mesmo lugar, portanto, o altar, o Mizbeach, o mesmo lugar em que se iria realizar o sacrifício do delito, do pecado que alguém deveria ter cometido. Então veja bem, como assim o Eterno coloca no mesmo lugar, no mesmo ambiente, razões diferentes pelos quais uma pessoa está levando esse animal para sacrifício a fim de alcançar o perdão do Eterno? Então, por que o Eterno... Vamos lá, por que o Eterno fez isso? Inclusive, eu já recebi essa pergunta de uma pessoa próxima de mim. Mas por que estes animais, certo?
esses, esses sacrifícios, esses sangues que eram derramados destes animais, por que dessa forma? Bem, e se a gente parar para analisar, veja bem, realmente, ora, se o Eterno quer perdoar, se ele quer perdoar, ele simplesmente diria para Moshe: Moshe, essa pessoa que está aí diante de você e que veio pedir perdão para mim, eu perdoo. Pode despedir essa pessoa em paz e que ela fique tranquila, com a sua consciência tranquila, tá? Perdoei ela, tá? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil? Não teria, não teria animais sendo mortos, não seria necessário o derramamento do sangue deles, entendeu? Mas o porquê de tudo isso, né? Bem, existe uma conexão, gente. Preste bem atenção. Existe uma conexão muito óbvia na óptica do eterno e que talvez para nós seres humanos, pela nossa maturidade da caminhada em Teshuvá, daquele momento, desse momento, às vezes a gente não compreende. Mas conforme, meu irmão, a gente vai caminhando em Teshuvá, o eterno vai abrindo a nossa compreensão. E tudo isso depende do quão nós estamos caminhando, praticando as instruções do eterno. Entendeu? Então esse é o ponto-chave. Mesmo que você não entenda agora a respeito daquele tópico que você tem uma dúvida, a dica é: continue a caminhada, não pare. Continue. Porque se, ao contrário disso, uma pessoa, por exemplo, disser: não, eu só vou começar a guardar Shabat quando eu entender tudo sobre Shabat. Bem, então essa pessoa vai ter que esperar um tempão, né? Porque ela pode ler todos os livros do mundo, né? Pode ler até todos os livros do mundo. Inclusive, tem um estudo que o Moré Marcos Felipe fez, né? Excelente. E que a irmã Raquel, né, transformou em livro. Muito bom, por sinal. Um material excelente também. Ainda que você leia todo esse livro, que é uma série, né, de 3 estudos tornados no livro, mesmo que você leia todo ele, no final tem coisa que você não vai compreender. Mesmo que, né, esteja ali de forma muito didática. Mas eu estou falando assim, não estou dizendo que você não vai entender o que está escrito. Eu estou falando que você tem coisas que você não vai entender que só se aprende quando se pratica ali. É disso que eu estou falando, entendeu? Não é só uma questão de ler, agora eu já li, eu tenho agora a informação, memorizei, tudo bem. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de lições que só se aprendem quando se pratica aquela mitzvah do Eterno, entendeu? Aquela ordenança, aquela instrução do Eterno. Tudo bem? Então, olha que interessante. Então, quando a gente tem essa configuração dos sacrifícios que eram realizados, tem vários aspectos. Vamos lá. Um deles é que você tem um animal que está sendo apresentado ali. Eu vou citar aqui alguns aspectos que eu não citei ainda em estudos anteriores, tá? Vou começar por eles. Observe bem a ilustração aí, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Observe bem a ilustração. Gente, peraí, deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer melhor. Vou aumentar essa imagem. Fazer aqui o seguinte. Vai ficar melhor para vocês. Agora vai. Pronto. Para ficar assim, bem tela cheia, né? Tela cheia. Quem tem uma tela grande, inclusive, vai ficar maior ainda. Veja bem. Em primeiro lugar, uma pessoa
e a oferecer e a apresentar um sacrifício ao Eterno. Existiam vários motivos, tá? Dentre eles, como por exemplo, um pedido de perdão ao Eterno. Ao pedir perdão ao Eterno, e o Eterno ordenou que se apresentasse um novilho, né? Existem animais específicos, obviamente, apropriados para a alimentação. Opa, palavra-chave que eu acabei de dizer, alimentação. Alimentação. Talvez você tenha lido esses textos de Vaikra tantas vezes e talvez não percebeu um detalhe muito importante ligado a isso que eu acabei de dizer, alimentação. Vamos lá, a pessoa trouxe o animal para sacrifício, apropriado para alimentação. E aí, lembre-se, vamos olhar agora para os Koanim, os sacerdotes, né? Da tribo de Levi. Gente, os Koanim, eles, pelo menos os que estavam oficiando ali, trabalhando, realizando o serviço ao Eterno no Mishkan, eles deviam se dedicar integralmente ao serviço que realizavam no Mishkan, no tabernáculo. Não existia para eles, pelo menos para esse grupo que estava lá, né? Depois houve os turnos de revezamento, mas quando se estava realizando ali o serviço no Mishkan, era só Mishkan. Não podia, não, peraí que eu vou fazer um serviço ali, vou fazer um bico ali, e aí em tal horário aí eu volto para o meu serviço aqui no Mishkan. Não, era só Mishkan. Aquele grupo que estava lá, Aharon e seus filhos, era só Mishkan. Eles não iam plantar, eles não iam construir. Não. Era só Mishkan. Manter o fogo do Misbeach, do altar aceso, não deixando faltar o azeite na menorá, o altar de incenso, tudo bonitinho. E aí vem a pergunta. Olha só a pergunta. Ora, se eles não vão realizar serviços semanalmente para conseguir alimento para eles, então, como é que eles vão se alimentar? Como é que eles vão ficar com fome lá? O Eterno vai deixar eles com fome? É óbvio que não. Portanto, ao mesmo tempo em que uma pessoa levava um animal para sacrifício, fora as situações em que o animal deveria ser queimado completamente, fora isso, que não tinha como, né? Mas, com exceção disso, as outras formas, então, ficava como alimento para os Koanim, para os sacerdotes. Eles tinham direito e o Eterno estabeleceu isso, tá? Então eles se alimentavam daquilo que as pessoas apresentavam ao Eterno no Mishkan. A mesma coisa acontecia quando era ofertas de grãos. Parte daqueles grãos, certo? Eram apresentados e queimados no Misbeach, no altar, e a outra parte era consumida pelos sacerdotes. Em algumas ocasiões também era consumido pela pessoa que havia trazido a oferta, que se alimentava juntamente com os Koanim no lugar santo, ali, separado para isso. Entende? Então, quando se levava estes animais para sacrifício, não era necessariamente para o Eterno só. Para o Eterno, na verdade, era a intenção do coração. E materialmente falando, em termos de estrutura, né, matéria, do animal que se levava, aí sim era direito do sacerdote ter acesso a esse animal para sua alimentação. Então você percebe a conexão que o Eterno faz e os encaixes da utilidade de tudo isso, entende? Então não era capricho do Eterno, não é que o Eterno ele gosta de ver sangue sendo derramado, ele gosta de ver os animais ali sofrendo. Não. A morte desses animais
Repito, com exceção dos momentos em que devia ser queimado por completo, mas das outras ocasiões era para alimentação dos sacerdotes e da pessoa que levava este animal para ser sacrificado, entendeu? Então, olha só que interessante. E o Eterno, ao fazer isso, ao dar instruções a respeito desses sacrifícios, a pessoa que se arrependia de coração, levava o seu sacrifício ao Eterno, então ela estava estendendo a sua mão para o Eterno, sabendo que a mão do Eterno já estava estendida, pronto para apertar a mão. Eu estou falando de forma metafórica, né? Pronto para apertar a mão daquela pessoa que queria fazer tchuvá, queria retornar para o Eterno. Estava arrependida de suas atitudes, que a levaram à transgressão. Você está entendendo? Então, olha só, uma série de conexões, tá certo? Ali. Então, esse é um dos motivos, tá? A alimentação dos Koanim e do ofertante. Claro que existem vários tipos, né, de ofertas, de sacrifício, de maneiras de fazer, entendeu? Mas isso não é para o Eterno consumir. O Eterno não ia se alimentar desses animais. O Eterno, entendeu? Mas ao Eterno, o principal era a intenção do coração do ofertante. Isto é, um coração arrependido pelas suas transgressões. É isso que especificou, inclusive, o Moré Marcos Aurélio, tá? Mais do que sacrifícios, o Eterno quer justamente obediência às suas ordens, às suas instruções. É melhor obedecer do que sacrificar, tá? Porque se sacrificava, em muitos casos, como a gente está comentando aqui, pelo fato de ter transgredido a Torá. Então, ao invés de transgredir e logo em seguida sacrificar, não é melhor obedecê-la? É melhor obedecer a Torá. Entendeu? Então, essa é uma das tantas lições que o Eterno traz nesse ambiente, nessa atmosfera que envolve o Mishkan, certo? O coração sincero diante do Eterno, arrependido pela transgressão que cometeu. Você está vendo esse pequeno animal aqui, ó, inocente que é, olha só, inocente, né? O que foi que ele fez? Ele será sacrificado, mas, bem, você imagina o coração agora desse ofertante aqui, ó. Vamos imaginar, o coração do ofertante que vai oferecer este animal. Então, ele sabe, ele tem a consciência, essa pessoa tem a consciência de que esse animal não tem culpa nenhuma. Ele vai ser golpeado, o animal vai receber um golpe e perderá a sua vida. Então, sendo este animal inocente, vai receber um golpe, vai ser machucado, vai ser violado. Então, isso nos traz a seguinte compreensão, gente, interessante. Essa consciência que o ofertante tinha na hora de que esse animal era inocente, de que ele não merecia receber um golpe, ele não merecia ser machucado. Da mesma forma, ele entendia que a Torá não merece ser transgredida, ela não merece ser violada, ela não merece ser desprezada, ela não merece ser machucada, ela não merece ser transgredida por nós. Entendeu? Então, nós devemos sentir dó no coração todas as vezes em que em algumas situações do nosso dia a dia, às vezes acabamos por transgredir algo em relação à Torá, porque ela não merece
ser ferida pelas nossas atitudes. Você está entendendo? Então, essa é uma das lições que nós trazemos para o nosso dia a dia e que precisamos estar sempre conscientes disso, tá? Então, quando a gente observa esse cenário e que às vezes para você que está chegando parece meio sem sentido tudo isso que está acontecendo aqui, por que tudo isso, né? Então, essa é uma das questões, tá? O coração arrependido daquele que está se voltando para o eterno reconhece suas transgressões e decide não mais praticar aquilo que chegou a praticar por ocasião das suas atitudes que tomou. Você está entendendo? Certo. Seguindo. Verso 3 do capítulo 7. Ve'et kol helbo ikriv mimenu et haleia ve'et hachlev hamechase et hekrev. Deve-se oferecer toda a gordura, a cauda gorda, a capa de gordura dos órgãos internos. Por que o Eterno agora vai falar especificamente das partes do animal, uma vez que agora ele vai ser colocado, esse animal, sobre o altar, né? Então, o Eterno fala sobre essa questão da gordura, isto é, toda essa capa que reveste esses órgãos internos. Ora, os órgãos internos processam, né, aquilo que, por exemplo, esse animal colocou para dentro de si. E essa gordura, esse envolto, realmente, ele não era saudável para o animal, para o bom funcionamento do organismo. Tá? Então, qual é a instrução do Eterno? Que toda essa capa que envolve, essa máscara que envolve o ser humano, ela deve ser queimada. Em outras palavras, tirada, não mais ser utilizada pelo ser humano. Entendeu? Toda essa gordura que ofusca o bom funcionamento deste órgão interno. Eu não sei qual é a gordura, eu estou falando agora, de novo, metaforicamente. Talvez a gordura que esteja envolta uma pessoa que ainda não está em Teshuvá, talvez você que nos acompanha. O que é essa gordura que está atrapalhando você no sentido de tomar a decisão de iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno? Será que é o orgulho de ter que olhar para os seus, talvez, seus materiais que você já leu bastante, né? E que você acreditava piamente numa determinada perspectiva a respeito das lições referentes ao Eterno, mas agora que você olha a Torá, que é a palavra do Eterno, você percebe que não é tudo aquilo que você achava? Não, é algo realmente que você nunca viu. Olha só, conhecer o Eterno, seguir suas instruções, é algo tão simples, tão simples. Mas talvez você ainda enxergue aquele certificado lá na sua parede, achando que você estava lá em cima em relação ao conhecimento e à prática da palavra do Eterno, e você, ao estar diante da Torá, percebe que o certificado talvez não seja tudo aquilo que você achava. Desculpe a minha sinceridade, tá, meu irmão? Mas eu preciso falar isso, tá? Talvez essa seja essa gordura, a capa que esteja ofuscando quem você realmente é e o potencial que você tem agora de, quando fazer teshuvá, aprender as grandes lições que o Eterno tem a compartilhar com você, para você caminhar na sua vida seguindo da melhor maneira possível as instruções do Eterno. Então, veja só, nós fizemos uma espécie de transposição, né? dos dias
dos tempos do Mishkan no deserto com o povo de Israel para os nossos dias. Então aquela gordura não era somente pela gordura em si, mas existia uma lição ligada a isso, né? Então essa é uma das lições que obviamente foi realizada naqueles dias a respeito da questão da gordura que deveria ser queimada, tá certo? Também a gordura que estava sobre os rins, a gordura acima deles, perto dos flancos, né, das laterais, e a cobertura do fígado, que será retirada com os rins. Aí diz o verso 5: o Cohen, o sacerdote, vehikror otam hakohem hamizbeach ishe Ladonai Hashem Hu. O Cohen, o sacerdote, as queimará sobre o altar, como oferta feita pelo fogo a Adonai. Trata-se de uma oferta pela culpa. Uma oferta pela culpa. Então, olha só. O Eterno deseja ter contato conosco. O Eterno deseja. E antes que o ser humano tivesse o desejo de ter contato com o Eterno quis e quer, continua tendo o desejo de ter contato com o ser humano. Foi o Eterno quem se aproximou de nós após criar-nos, criar toda a natureza, criar tudo que existe. O Eterno se aproximou. Olha que interessante, a gente observa, veja bem, não tem como o ser humano por si só, entendeu? Por si só, com suas forças, com suas invenções, com suas tecnologias, não tem como nós atingirmos, por exemplo, vou citar aqui um foguete, né? Não tem como enviar um foguete que pouse nas regiões celestiais, vamos dizer assim, onde estão os melachim, os mensageiros do Eterno, onde estão as regiões celestiais, como eu já falei. Não tem. Qual é o foguete que vai chegar lá? Qual é o foguete? Não tem como, entendeu? Nós, matéria, esse corpo aqui, essa estrutura que está à nossa volta, nenhum avião supersônico, nada pode alcançar lá. Mas o Eterno, na sua majestade, olha só que interessante, ele veio até nós em vários momentos. E um deles, e o principal deles, além, é claro, da criação em si, o Eterno desceu sobre o monte que fica no Sinai, que por isso se chama o Monte Sinai, Horev. Então, o Eterno desceu no monte, veio até nós, seres humanos, o povo de Israel, juntamente com pessoas de outras nações que também estavam como escravos no Egito, que saíram juntamente com eles do Egito, estavam em volta da montanha. O Eterno desceu sobre a montanha, ela passou a tremer de uma forma incrível e arder em chamas. O Eterno ali falou, ele fez pronunciamentos. E esses pronunciamentos é o que hoje se tem como a Torá. Por isso nós sempre falamos isso aqui, gente, tá? Que a Torá é a palavra do Eterno, é o que ele falou. Não foi alguém que falou por ele, não. Ele mesmo falou. Então olha só, o Eterno veio até nós e falou. Em seguida, o Eterno chama Moshe e entrega nas mãos dele as palavras que o Eterno havia dito, as 2 tábuas de pedra. Então, olha que interessante.
na impossibilidade de o ser humano ir até o Eterno, é Ele que vem até nós. Olha só que humildade, gente. A humildade do Eterno. E essa é uma grande lição que a gente aprende, tá? A respeito da humildade. Ele vem até nós e nos presenteia com mitzvot, com ordenanças. Pronto. O ponto de conexão entre o ser humano e o Eterno já está estabelecido. Agora é você, eu, cada um de nós querermos estabelecer essa conexão com o Eterno, ter contato com Ele. E como é que se tem contato, irmão Raimes? Ora, praticando aquilo que o Eterno nos deu como instrução. É assim que temos contato com o Eterno, obedecendo suas instruções, tá? Quando o Eterno fala de Shabat, Shabat. Quando o Eterno fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando o Eterno diz, não coma isso, não coma, meu irmão. Quando o Eterno diz, pode-se comer isso, então, se você quiser, você pode comer aquilo. Estou falando assim de forma geral, né? Para não ser tão específico. Entende? É isso. Agora cabe ao ser humano estender a sua mão para ter contato com o Eterno. De que forma? Obedecendo suas instruções, a sua Torá, a sua palavra, ou não. Pronto, está nas mãos do ser humano. O Eterno já está assim, ó. Deixa eu tentar, ó. Aqui. O Eterno já está assim. Dependendo, meu irmão, das suas atitudes, você faz isso aqui, ó. Quando você obedece às mitzvot do Eterno, às suas instruções. Enquanto a pessoa permanece com a gordura sobre os órgãos internos, entende? Acabamos de ler ainda há pouco. Enquanto ela permanece com essa gordura sobre os órgãos internos, isto é, quando o orgulho de não querer seguir as instruções do Eterno permanece, a mão do Eterno continua lá. Não sei até quando a mão do Eterno vai permanecer assim, meu irmão. Porque lembre, um dia todos nós prestaremos contas diante do Eterno. E ninguém vai poder reclamar das oportunidades que Ele nos deu de retornar para Ele. Entendeu? Então, olha só que incrível, gente, a maneira como o Eterno ele é humilde e se aproximou de nós, estendeu a sua mão para ter conexão conosco. E agora, basta o ser humano estender a sua mão, dar um passo na direção do Eterno e passar a viver as suas instruções no nosso dia a dia da melhor maneira possível. Tá? Maravilha. E aí vem o verso 6, que diz assim: todo indivíduo do sexo masculino da família dos Coanim poderá comer dela, da oferta. Ela será consumida em um lugar sagrado. É especialmente sagrada. É aquilo que eu já falei ainda há pouco. Não estava. Peraí. Agora sim. O texto. Tá? É aquilo que eu falei ainda há pouco. Tá certo? Então, não era só o animal em si que ia perder a sua vida ali, não. Mas a carne desse animal seria, pelo menos nesse caso, seria utilizada para alimentação. Tá? O Eterno não dá ponto sem nó. Né? As coisas não são assim, não. Tá? Alimentação. Tá? Não havia desperdícios. Tudo ali havia, no Mishkan, havia um porquê, havia um para quê. Então Moshe instruía o povo de Israel. Eles levavam seus sacrifícios diante do Eterno, pedia perdão, buscando não mais transgredir naquilo novamente. Além disso, o Eterno deu instrução para Moshe de que o sacerdote que oficiava para a pessoa que acabou de chegar, esse sacerdote tinha direito sobre
esse animal, né, que foi apresentado como sacrifício, para sua alimentação também. E aí eles iam se revezando. Outro Cohen recebia o animal, fazia o serviço e ele tinha direito sobre. Então acontecia isso várias vezes ao longo do dia, né? Enquanto o sol não se punha, então eles iam se revezando para que todos os Kohanim, todos os sacerdotes tivessem essa oportunidade. Afinal, eles tinham que se alimentar, entendeu? Eles precisavam se alimentar. E o Eterno cuidou de todos eles, de todos os sacerdotes. Ao mesmo tempo que o Eterno alimentou os sacerdotes, estendeu perdão para aqueles que se aproximavam do Mishkan. Olha só, então, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo em um único ato só. Coisa do Eterno. Entendeu? Então é isso, meus queridos. O ponto central do nosso estudo que trouxemos nessa manhã envolve exatamente isso que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Que possamos ter no coração a certeza de que quando nós nos aproximamos do Eterno para obedecer suas instruções, nós estamos segurando na mão do Eterno. Mão essa que ele estendeu para nós, para termos contato. É assim que temos contato com o Eterno, quando nós obedecemos suas mitzvot, suas ordenanças, e que possamos fazer isso de coração, tá bom? Todos os dias de nossa vida. Graças ao Eterno. Então eu quero agradecer você pela sua participação aqui conosco, e logo mais à tarde teremos a participação do nosso querido Moré Marcos Felipe, né, trazendo aí um grande estudo para nós, tá certo? Já estamos aí nos aproximando de Pessah. Estaremos celebrando Pessah Matzot. Prepare aí o seu material direitinho para que nós possamos participar com toda a alegria do nosso coração desse grande Moed, desse grande encontro marcado com o Eterno, tá bom? Ok, então nesse momento convido o nosso querido irmão Yosef Torres para recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Maravilha, maravilha. Toda rabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, com essa maravilhosa recitação da Birkat Kohanim. Maravilha. Bem, eu quero concluir esse estudo, né, fazendo um ao vivo, né? Faz tempo que a gente não canta ao vivo. Dessa vez, ó, acho que não vai aparecer para vocês o violão, mas tá aqui o violão, né? O violão de ouro, como diz o Moré Marcos Felipe, tá?
Vamos cantar uma música que a gente teve a oportunidade de poder lançar aqui no canal, certo? Que é a música Kadima. Kadima. É a primeira vez que eu vou cantar ela ao vivo, hein? Bora ver se eu consigo. Cante conosco. Eu decidi agora, gente, tá? Não cheguei a fazer o slide com a letra, mas eu acho que você deve lembrar, né? Por tantas vezes que já a gente coloca aqui no final do estudo. Então, cante conosco. Um caminho a seguir, continuar ou desistir. O mundo tenta me parar de prosseguir em ter chuva. Não vou parar. Olhar e julga o meu viver, pois não conseguem entender. Algo diz enlouquecer. Outros falam se perder, amanhecer. O amor cresceu. Olho para a luz que está emanando da Torá. O medo já se dissipou. Sigo em frente com amor. Ahava. Teshuvah. Maravilha, maravilha. Ó, cantar de manhã não é fácil, hein? Eu já até falei isso pro Moré Daniel. A nossa garganta aqui fica meio, né? Travada, mas a gente conseguiu. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, o meu Todarabá a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Shabbat Shalom, tá? A você, a toda a sua parentela. E até o nosso próximo encontro aqui, logo mais à tarde, com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe. Tá bom? Lektraot.